Vamos começar? Me digam o seguinte, qual é o conceito certo de crase? Isso, fusão de letras com o mesmo som. Aí eu falei para vocês que bancas grandes já fizeram o quê? Casa amarela, que é uma crase vocálica, vocês se recordam, né? O verbo ter, quando elevado ao plural, é um fenômeno de crase, sim, senhor, né? Não é o acento que mostra a crase, mas sim o acento mostra o plural, e nesse caso, com esse verbo plural, é feito por fusão. Como assim, Jacir, o plural é feito por fusão? Você tem dois Es que são trabalhados no único espaço. Quando você tem dois sons que são trabalhados em um único espaço, você tem um fenômeno de fusão. Beleza? Falei para vocês a questão do cidadão, quando forma a palavra feminina cidadã, retira-se a desinência masculina, que é o O, coloca-se a desinência feminina, que é o A. Da mesma forma como órfão e órfã. Beleza? Tá? Então vamos lá. Joia. Então vamos aqui caminhar para o seguinte. Ô, gente, como que essa crase pode ser pensada de uma forma fácil, de uma forma assim, lógica? O aluno, ele não precisa decorar. Gente, eu tinha um ódio disso. Eu me recordo, na 8ª série, olha como é que as pessoas marcam a gente, ou pro lado bom, pro lado negativo. Eu me recordo, na 8ª série, eu tive um professor. E aí eu perguntei a ele, no livro, né, que nós estudávamos, adotaram lá no colégio, e estava escrito lá assim, ó, crase, haverá crase para a palavra terra, quando for sentido oposto a bordo a mar. Eu, pensa, um adolescente na 8ª série perguntar para o professor o que era aquilo. Ele falou, isso é porque Deus quer, então põe. Eu falei, então tá bom. Né? Então assim, gente, a crase não tem nada de Deus querer, não tem nada de regra para ser decorada, ela tem o movimento certo. Primeira coisa que é interessante nós entendermos que a crase não é esse sinal. Esse sinal tombadinho no lado oposto do agudo, ele se chama acento grave, indicativo da crase. Algumas crases são manifestadas por esse acento e outras não, como vocês viram em Casa Amarela, o cidadão, assim vai, né? Formando a palavra cidadão. Vamos enxergar aqui o seguinte. Quando na língua portuguesa a existência desse acento, o que esse acento quer indicar? Que você fez a junção, a articulação de dois elementos, que aquele A que está lá dentro, por exemplo, ele funciona para um lado como preposição e funciona para o outro lado na perspectiva de artigo. Esse acento ele só entra quando você tem reunião de classes diferentes. Na língua portuguesa, para que você faça a junção de algo, você precisa sempre da conexão que é interna. Matéria do primeiro dia de aula. Eu disse a vocês que existem dois conectivos na língua, conjunção e preposição. Não é isso? Está lá no nosso caderno assim, conectivos. Quando eu falei sobre classes de base e subbase. A conjunção, ela une palavras, né? A conjunção une, orações, estruturas, períodos, e a preposição une palavras, unidades menores. Então, para que esse sinal entre, eu preciso fazer a união. Para que haja união, vou chamar à tona a preposição. Por que a preposição A? Porque é a preposição neutra na língua. Quando você precisa de alguma preposição para solucionar algum problema gramatical, é o A que entra. Ela é neutra. E aí você vai articular esse A com corpos que são sonoramente também compostos por A, que no caso é o artigo A, ou o aquele, não é isso? O aquela, o aquilo, que também são maleáveis e são sonorizados em A aqui no início. Beleza? Então, nós vamos estudar quando esse acento entra. Dentro do meu método, o que eu estipulei, o que eu fiz para que meu aluno, seja ele um juiz, seja ele um promotor, seja ele um professor de português, um concurseiro,
seja ele de qual área for, ele consiga escrever com excelência, sabendo que a crase vai entrar ou não, e mesmo assim entendendo por que foi rejeitado ou por que foi aceita. Vamos entender o seguinte, se eu falasse assim, olha, enviaram à empresa os relatórios deste mês. Enviaram à empresa os relatórios deste mês. Aí eu chego aqui e coloco o acento. Eu quero saber se esse acento veio certo, se ele deveria estar aqui ou se ele seria proibido de entrar aqui. Eu, Jacira, não acredito e não ensino de forma nenhuma, de forma alguma, trocando a palavra feminina por uma masculina. Eu não gosto. O aluno que se sentir à vontade de trocar uma palavra feminina para uma masculina e tiver segurança quanto a isso, fique à vontade. Mas eu, Jacira, não gosto. Porque na época em que eu era aluna, eu trocava uma palavra feminina para masculina, às vezes dava ao, e na hora que eu ia lançar o acento, o professor me barrava e falava, não, mas aí não pode. Aí eu pergunto, mas por que não pode assistir masculina, a versão masculina? Não, porque aí é uma exceção. Entenderam? Então, assim, eu vou decorar quando é exceção. Concorda comigo? O português ele tem que ter lógica, ele tem que ter um caminho seguro. Então, eu não troco masculino por feminino. O que a gente vai fazer aqui para saber se esse A tem acento? Primeiro, é entender que se esse A veio com acento, para um lado ele foi preposição e para o outro lado ele foi o quê? Artigo. Só que o brasileiro, ele tem dificuldade na matéria de regência, porque é uma matéria mais pesada mesmo, é natural. O que a gente vai fazer aqui para amenizar, para aplacar essa dor da regência? Eu vou trazer os neutralizadores do verbo para que eu consiga neutralizar o verbo e saber se ele pede ou não pede preposição. Não precisa copiar. Naturalmente, vocês vão entender quais são os neutralizadores. Eu vou falar quais são, não precisa ficar desesperado copiando, não, que eu vou falar a aula inteira hoje. Tá? Vocês vão sair daqui vivo na cabeça, pro resto da vida. Tá? Então, olha lá. Vou trazer os neutralizadores de regência. Eu vou colocar esse verbo sempre no singular, no presente. Eu estou tirando a força bruta do verbo. Singular, presente. Vou desdobrar esse verbo e vou colocar junto dele o quem. E na hora de desdobrar, eu nunca falo alguma coisa. Sempre falo algo. Por exemplo, vou pegar o verbo enviar. Quem envia, envia algo a alguém. Nada de falar quem envia alguma coisa a alguém. Porque na hora que você fala assim, alguma coisa a alguém, você fica meio em alerta. Tem A ou não tem? Pediu esse A, não pediu. O alguma coisa, ele tem uma sonoridade desfavorável. Então, ó, quem envia, envia algo a alguém. Quer ver? Vamos reger o verbo pagar. Vem comigo, vem. Vem bonitinho, igual o Corão anglicano. Vamos embora. Quem paga, paga algo a alguém. Gente, mexe com a estrutura do prolabore, combinado? Faz tremer a estrutura do prolabore. Vamos, amigo, fazer tremer aqui? Vamos? Então vamos. Né? Ele olhou assim para mim com que disse, quase 9h30 da noite, vou fazer tremer prolabore, né? Vai sim, vamos lá. Teve um aluno que foi com a camisa para o concurso, eu ri demais dele. Ele falou assim, já passei. Ele fez a camisa, mandou foto para mim, ele usando no concurso um dia. Já passei. Aí no verso, assim, a vaga é minha, sou aluno da Jajá, eu ri demais dele. Ele falou, oh, meu Deus, bonitinho. Aí ele falou assim, ó, prova, se eu passar, essa camisa é sua. A camisa está lá em casa. A camisa está lá em casa. Mandando a camisa lá. Ele falou assim, ó, mandar a foto e a camisa. Eu falei, pode deixar, vou pôr aqui numa moldura no demais dele. Olha lá, vamos lá pensar aqui, ó. Quando você fala assim, ó, quem paga, paga algo a alguém, rege o verbo pedir, vai. Quem pede, pede algo a alguém. Sabe esse A que está vindo na sua fala? Esse A? Está vindo normal, bonitinho, né? Natural? Ele é preposição sempre. A regência fica leve quando você faz isso. Então, vamos lá. Entregar. Rege o verbo entregar, vai. Quem entrega, entrega algo a alguém. Esse a alguém. Quando você coloca o algo, ele quebra a força do verbo. Você desdobra o verbo no singular, no presente, põe o quem com ele, que é neutralizador. Você quebra a força do verbo. Quando você fala algo, ele é forte. Aí você já vem na frente, alguém. Se o verbo te pedir preposição a, vem na fala tranquilo. Combinado? Agora aqui, ó. Vamos pensar nós todos aqui. Vamos reger outro verbo. Rege para mim o verbo necessitar. Vai.
Quem necessita, necessita. Você não consegue falar a alguém. Sentiram? Quem necessita, necessita de algo. Você não consegue falar de algo a alguém. Viu que aqui não cabe a alguém? Entra o ou. Quem necessita, necessita de algo. Ou, quando o ou entra, o que você usa aqui, você usa à frente. De alguém. Rege o verbo ferir. Vai. Pega o verbo ferir. Vai. Quem fere, fere algo ou alguém. Raciocina comigo. Ele não aceita o A. E do jeito que entrar a primeira parte, a segunda entra. Então, quem fere, fere algo ou alguém. Você não consegue falar quem fere, fere algo a alguém. Viu que não dá para falar a alguém? Sentiram? Quando não cabe esse a alguém, é porque vai entrar o ou. E o ou, ele trabalha a equivalência. O que você tem de um lado, você tem do outro lado. Se aqui tem dia, aqui vai ter dia. Se aqui não tem nada, não vai ter nada. Entenderam como é que funciona? O verbo acabou de ser neutralizado. Você está dominando a regência de uma forma natural, de uma forma original. Origem do verbo. Não original de diferente, mas original de origem do verbo. Tá? Então, olha lá. Rege aqui pra mim. Vem cá. Primeira coisa que eu quero saber se esse A pra cá foi preposição. Rege pra mim. Vai. Bem forte, bem bonito. Vai. Quem envia, envia. Quem envia, envia algo a alguém. Viu que veio forte, veio tranquilo? Esse A que vem na sua boca, na sua fala, ele é preposição. Você acabou de dominar a regência. Então tem 50% de chance da crase acontecer, não tem? Beleza? Só porque você neutralizou o verbo. Ó. Primeiro comando ali do método, neutralizar o verbo. Segunda parte, se esse A tiver esse acento, porque para cá ele foi preposição, mas para lá ele foi artigo, não foi? Qual que é a conduta aqui? Qual que é a técnica? Qual que é o método aqui? Pega essa palavra que veio coladinha com A, porque é ela que vai impedir esse A de ser artigo, ou essa palavra que vai aceitar esse A na condição de artigo. E monte uma frase muito boba, ingênua, tola, bem idiota com ela. Sempre colocando a palavra na função de sujeito. A empresa fechou. A empresa abriu. A empresa prosperou. A empresa mudou de setor, mudou de endereço. O artigo entra na frente, não entra? A empresa chegou. Entra, não entra? Então, você testou para cá, ele foi preposição. Você testou para lá, ele foi artigo. Crase. Jacira, mas me fala o seguinte. Quando for uma crase proibida? Quer ver? Vamos começar a puxar as proibidas. Olha como é que o método ele te caminha para o lado seguro e firme. Ó, crase proibida. Primeira crase proibida que a gente tem na nossa prova, ok? Que é muito forte com crase, é a questão do pronome. Aí a banca fala assim, ó. Aqui pega, câmera. Aqui dá para pegar? Dá? Então vem assim, ó. Diante de pronomes. Só aqui o menino decora umas 6 a 7 regras. Só aqui. Pronome oblíquo. Pronome reto. Pronome demonstrativo esse. Pronome demonstrativo este. Só aqui, ó. Tá vendo que eu já tô abrindo aqui, ó? Né? Só até agora 4. Aí o aluno fica louco lá decorando, decorando, decorando. Não vai fazer isso não. Quer ver, ó? Vou substituir empresa e vou colocar aqui ela. Beleza? Pronome feminino, não é? Representa palavra feminina, não é isso? Vou colocar ele lá. Enviaram a ela os relatórios. Hoje vocês saem daqui seguros dessa crase. Eles vão pedir para que a prova inteira seja uma crase, gente. Olha lá. Enviaram a ela os relatórios deste mês. Qual que é o nosso papel aqui dentro? Qual é meu método? Nós temos duas condutas. A primeira conduta é neutralizar o verbo. Beleza? Da forma como eu mostrei que ele vem bonitinho, ele vem afiadinho na nossa fala. E a segunda parte é pegar aquela palavrinha que veio coladinho com A e criar uma frase bem boba para ela. Boba, não vem com frase mirabolante não, frase curta e boba, tá? Para ser rápido, para ser prático, para não ser pego ali por tanta mirabolância, beleza? Então, olha lá, raciocina aqui comigo. Quero saber se esse A aqui tem um acento, beleza? Vou colocar, vamos ver se ele vai ficar? Vou colocar, vamos lá ver se ele vai ficar, tá?
Rege comigo, vai. Pega o verbo aqui, neutraliza o verbo. Vai. Quem envia, envia algo a alguém. Esse a que vem na sua boca, que veio na sua fala, ele será sempre o quê? Preposição. Não há exceção. Ele é preposição. Artigo não é fruto de regência. Preposição que é. Por isso que no primeiro dia de aula, quando a gente mexeu com regência, eu falei, o que é regência? É o ato ou comando de um verbo, de um nome, pedir entrada de preposição. Então, quando você desdobra o verbo, faz ele comandar, ele traz uma preposição, se ele tiver que trazer. Tá? Não é artigo, não. Então, quem envia algo a alguém. Então, esse a para cá, ele já foi o quê, pessoal? Preposição. Fechou? 50% de chance, não é? Porque quando tem esse acento, não é que ele teve um trabalho simultâneo? Duas funções ao mesmo tempo, naquele mesmo espaço? Então, beleza. Para um lado aqui, ele já foi preposição. Fechou. Qual que é o segundo procedimento do meu método? O que eu faço agora? Isso! Pega essa palavra que está coladinha com a aqui, ó, e cria uma frase boba. Vamos lá. Ela chegou. Põe um artigo agora. Vai. A ela chegou. Ela saiu. A ela saiu. Ela falou. A ela falou. Esse A conseguiu ser artigo aqui para frente, gente? Deu conta de ser artigo para cá? Não. Então o acento cai. Coisa mais idiota do mundo. Concordo? E, ó, vou te dizer melhor ainda, já que vocês estão afiados, eu estou gostando de ver. Eu estou muito orgulhosa de verdade da minha turma. Eu venho muito empolgada para cá todos os dias. Eu já sou empolgada por natureza própria, né? Falou que é português, eu sou empolgada, a aula então ficou louca, né? Eu atuo com português em todas as frentes, mas quando fala que é sala de aula, eu entro em êxtase. Mas para essa turma de forma muito específica, eu venho mais do que empolgada. Por quê? Porque eu vejo que vocês já estão conseguindo fazer conexões. E isso é o que um professor quer em sala. Que o seu aluno voe, que o seu aluno seja um poliglota na própria língua, concorda? Que é o que vocês estão começando, assim, a encantar com a língua e fazer conexão. Já, Cira, então matei aqui a charada. É testar se o A consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. Vou ser mais audaciosa ainda, porque é essa turma. Quer um conselho? Primeiro veja se ele consegue ser artigo. Não são dois procedimentos? Não importa a ordem. Isso. Aqui, perfeito. Viu como é que vocês estão fazendo conexão? Viu como que eu aposto na turma certa e tenho noção? Certinho, vocês vão dar conta do que eu estou falando? São dois procedimentos, não são? Testar se ele é preposição e testar se ele é o que é artigo, não é? Os dois precisam casar para que a crase entre, não é isso? Porque 50% de um, 50% do outro. Camarada, teste mais fácil. Qual que é o mais fácil? Pegar aquela palavra que está colada com A e criar uma frase boa para ela, não é? E ver se aceita artigo. Se aceitar, aí você confere a preposição. Concorda? Aí você confere, que às vezes o verbo não pediu preposição. Aí você vai lá dar uma conferidinha se vai pedir preposição. Mas assassina comigo. Se a palavra que vem ali à frente não aceitar artigo, é porque aquele A já é uma preposição e não vai ter acento. Então, por exemplo, na hora de fazer o teste, o método tem duas condutas, não tem? Eu, lá na hora, Jacira, posso fazer o quê para ganhar tempo? Testa aqui primeiro. Ela chegou. A ela chegou? Aí você já pensou o quê? Nossa, esse A não consegue ser para cá artigo. Se ele não consegue ser artigo, ele não vai ter o acento. E se ele está aqui fazendo o quê? Não está fazendo papel de artigo, não. Ele está fazendo papel, então, só de preposição. Pronto, fechou. Ok? Muito mais fácil, muito mais rápido. Ah, Jacira, me dá um outro exemplo com pronome, já que você colocou aí pronomes. Sim, vamos lá. Olha lá. Daqui a pouco eu mudo o verbo, tá? Só estou usando o mesmo para que vocês entendam como que essa palavra da frente influencia na questão do envolvimento com acento ou não, tá bom? Enviaram, quer ver, ó, que a nossa prova faz? Muita inserção. A esta empresa, os relatórios deste mês. Eu quero mostrar para vocês uma língua com encantamento, uma língua que você possa pensar assim, ela é minha. Não é aquela coisa assim, nossa, é um tesouro a ser descoberto. Não, ela é nossa, ela é sua. Tanto quanto é minha, é sua, é nossa. Pertence a nós todos.
Olha lá. Vamos fazer, então? Quero saber se esse A bonitão aqui, se ele tem ou não tem um acento grave indicativo de crase. Vou colocar e quero saber se ele deveria ficar. Vamos testar se ele deve ficar. Esse aqui eu tive que fazer um X nele, eu não tive que tirar? Agora eu quero saber se aquele ali pode ficar. Vamos lá testar. Ó, eu vou testar sempre fazendo a regência para vocês terem hábito, beleza? Porque lá na hora da prova, se precisar testar, tá sabendo testar. Mas lembra, era muito mais fácil só pegar essa parte aqui da frente e já caminhar para ver se era artigo. Se não for artigo, já era preposição, não era verdade? Tá bom? Eu vou testar os dois processos só para vocês acostumarem, tá? Então vamos testar aqui a regência. Desdobra o verbo e neutraliza. Vai. Quem envia, envia algo a alguém. Então esse A para cá, ele já é o quê? Preposição. Aí não tem sombra de dúvida, ele já é preposição. Beleza. Agora eu quero saber se ele consegue ser artigo para a palavra da frente. A palavra da frente não é empresa. Tenta pensar comigo o seguinte. Quem está colado com o A é que influencia o contato. Entenderam, gente? A crase é uma relação de contato. Então, eu não posso ignorar a presença desse elemento aqui e falar lá da empresa. Não. Quem está em linha de contato é esse elemento aqui. Ele sozinho não faz nada, né? Ele é determinante, concorda? O que é determinante? Artigo, pronome e o quê? Numeral. Então, é um pronome que vai acompanhar o nome, concorda? Então, pega desde o pronome aqui, ó. Entenderam por que eu estou pegando daqui? Porque é essa unidade que vai o quê? Rejeitar ou proibir. Ou permitir, concordo, né? Olha lá. Monta uma frase boba para aquilo. Esta empresa chegou. A esta empresa chegou? Esta empresa cresceu. A esta empresa cresceu? Deu para encaixar artigo? Não. Então não tem crase. Pode tirar o acento de lá. Porque para cá ele não conseguiu ser artigo. Aí se a prova te pergunta o que teria gerado a proibição daquela crase, ô gente, raciocina comigo. Foi a falta da preposição? Não. Foi a presença de quem? Desse pronome aqui, não foi? Deste elemento aqui, ó, presença dele, que fez com que o artigo não trabalhasse. Não é? Então, que caso que é esse? Que regra que é essa, camarada? Você já até sabe. É a regra do... O que é ele, né? Pronome? É a regra do pronome demonstrativo que rejeitou a crase. Rejeitou o artigo e não teve crase. É fazer um movimento reverso. Entenderam? Então, que pronome? Hã? A gente vai chegar lá. Vocês acham que eu vou abandonar vocês no meio do caminho? Vou passar por tudo. E vou te explicar ainda por que é facultativa. Vou te falar assim, ó, com chave de ouro a gente vai encerrar hoje nessas crases facultativas. Tá bom? Aí eu vou te mostrar o porquê de ser facultativo. Tá? Nunca vou te falar que é porque Deus quer, não. Tá bom? Pode ter certeza que eu não vou fazer isso, né? Como fizeram comigo. Se o seu professor que você assistiu levar o meu método, é porque ele já foi aluno meu. É. E aí, só que ele não ensinou a parte de reger, né? Aí, mas você acha que se eu continuar com esse pensamento, você colocar na frente é legal, igual você ensinou agora? Dá certo. Dá certo. Deixa eu reportar para o pessoal de casa. Senão o pessoal de casa fica louco lá. Dá certo o quê, minha filha? Né? O que é que pode, o que é que não pode? Não esquece a gente que não. O povo lá fica louco. Né? Olha lá, vamos lá, pessoal de casa aí. O que a aluna perguntou aqui? Jacira, eu fui aluno de um professor, parece que esse é um método, até brinquei e falei assim, se ensinar meu método é porque foi meu aluno, né? Então, já foi cria minha, cobra minha no mercado. Porque eu dou aula para professor de português que quer dar aula para concurso público. Então, se levar meu método, foi minha cria em algum momento, né? Aí ela falou assim, ó, ele não ensinava igualzinho seu método, não. Mas ele colocava assim, por exemplo, essa empresa é legal. Ele colocava sempre na frente assim, é legal.
é legal. Ele criou uma frase curta só para testar se tem artigo ou não, né? Já se ele não tinha a primeira etapa, que era levantar a regência, mas tinha essa questão lá do é legal só para ver se a palavra aceitava ou não aceitava o artigo. Posso continuar pensando assim? Pode, desde que você acrescente. Ok? Pensa assim, pode continuar com essa frase? É legal? É legal? Pode, tem problema não, é uma frase curta, né? Mas desde que você acrescente o seguinte, em alguns momentos lá na prova, você vai precisar de ter domínio de regência, porque a nossa banca é uma prova de contexto. Então, pode levar o que ele te ensinou, não tem problema, tá certinho, bonitinho, mas acrescenta aí o raciocínio sobre neutralizar o verbo, caso você tenha que reger. Tá bom? Homem, dispõe. Vem cá comigo, ó. Vamos aqui caminhar. Qual outra crase proibida? Então, diante de pronomes, beleza. 2, aqui, ó. Vamos passando por várias regras. Diante de artigo indefinido. Sabe por que eu estou passando pelas regras com vocês? De uma forma muito específica? Eu quero que vocês tenham autonomia com a crase de verdade, que vocês sintam ela funcionar. E outra coisa, vai chegar daqui a pouquinho no quarto, quinto caso aqui, que nós teremos que ter lógica. E aí eu quero que vocês raciocinem juntinho comigo, tá? Então, olha lá, diante de artigo indefinido. Se eu dissesse assim, ó, entregaram a uma pessoa o bilhete. Outra coisa, gente, quem tem segurança para resolver a crase em um trecho pequeno, tem a mesma segurança para resolver a crase em um trecho grande, em um texto, em um parágrafo, seja onde for. Você parte em pedaços menores e vai testando lá dentro, tá? Outro detalhe, por que eu estou pedindo frases bobas, frases bem singelas, bem bobinhas? Para não acontecer do aluno, às vezes, colocar uma preposição achando que é artigo. Quer ver um exemplo? Aqui, ó, joga aqui para mim, câmera, por favor. Aqui eu pedi o quê? Ela chegou, aí eu falei, acrescenta agora o A. Ah, ela chegou? Não deu, não é isso? Ela saiu, agora acrescento o A. Não dá para falar assim, ela saiu. Concordo que eu peguei frase bobinha? Fiz a frase bobinha e depois fui lá e acrescentei o A, para ver se cabia ou não. Por que eu estou pedindo frase boba? Porque tem aluno que às vezes vai fazer uma frase muito mirabolante e faz isso aqui, ó. A ela me referi. Ele aceita o artigo. Só que o aluno não percebeu que esse a é do verbo referir. Quem se refere a algo ou a alguém. Entenderam? A preposição do verbo está deslocada. Entenderam, gente? Por isso que a frase tem que ser o quê? Curta, boba. Pega a palavra e sempre põe na postura de sujeito. Porque se ela for o núcleo de sujeito, ela não carrega preposição. Então, você vai saber na hora que é artigo. Pode pegar essa aí legal, então, parte da chave aí, né? Pode. Já se ele pode jogar em o é legal? Pode, tem problema não, tá? Tem problema não. Coloca a frasinha boba, curtinha, tá? É legal, é bom, chegou, saiu, entrou, falou, dançou, foi embora. Frases curtas, beleza? Bem curtinho, tá? Olha lá. Entregar a uma pessoa um bilhete. Nossa, vi com acento, Jacira. Será que esse acento precisa ou pode estar lá? Como é que é? Vamos testar se ele pode ficar? Rege, vai. Levanta, neutraliza o verbo, vai. Igual coral, perfeito. Quem entrega algo a alguém. Esse a pra cá, ele é o quê? Preposição, isso é indiscutível o papel desse preposição. Mas para que eu preciso reger? Porque vai chegar lá na prova, em algum momento, que a banca vai te pedir substituição de elemento. Entendeu? A prova vai te pedir se ali deveria ou não deveria ter crase. Como é que você vai saber? Não dá para trazer só o finalzinho da regra. Tenta unir, tenta casar para ter segurança e ir em frente. Entendeu? Porque cai o que cair, dá conta de fazer. Então, quem entrega algo a alguém. Jacir, esse a é do verbo sim, senhor. Ele é preposição para esse verbo. Fechou? Agora eu vou pegar a palavra da frente. Não é pessoa. Não mutila isso aqui, ó. Quem mantém é contato, regra de contato, é físico, é carnal ali, é físico. Quem vem colado com esse a é uma. Uma o quê? Uma pessoa. Monta uma frase boba. Uma pessoa chegou. Agora põe um artigo na frente. A uma pessoa chegou? Uma pessoa saiu. Põe um artigo agora na frente. A uma pessoa saiu? Dá para colocar o artigo? Então, o que acabou de acontecer? Esse a, ele não conseguiu ser artigo para cá, não é?
que vai acontecer aqui? Sinal vai sair, não vai? Vamos combinar com lógica? Eu gosto de trabalhar lógica em cima da lógica. Acho o máximo. Pensa comigo aqui. Como que eu teria acento? Se eu tivesse acento, significa que esse A para cá ele era preposição e para frente ele seria artigo, não é? A palavrinha A, o A em si, ele é artigo definido, não é? O, a, os, as são artigos definidos, não é verdade? O que eu iria fazer? O uma não é um artigo indefinido? O que eu quero fazer? Eu quero definir ou quero indefinir? Como que esse A seria artigo definido trabalhando para um outro artigo indefinido? Viu que choca? Viu que dá choque? Eu vou falar assim, entregaram a pessoa a uma pessoa. Entenderam? Esse uma pessoa é para indeterminar. E o A é para especificar a pessoa. Entenderam que ele entraria em choque? Um artigo definido, ele nunca trabalharia semanticamente para um artigo que é o quê? Indefinido, porque os objetivos são totalmente o quê? Diferentes, são opostos na realidade. Né? Então, beleza, vamos continuando aqui, vamos caminhando. 3. A regra mais usual pela nossa banca, aqui, ó, asterisco, diante de verbos. Estava disposto a fazer o caminho. Quero saber se aquele A tem acento ou não. Vou colocar e quero saber se ele permaneceria. Beleza? Vamos lá enxergar? Na hora de fazer regência, isso aqui é uma locução verbal. Ó. Quem está disposto a algo. Ou a alguém. Quem está disposto a algo. Ou a alguém. Então, esse A para cá, ele já é o quê? Preposição. Agora, qual que é a segunda etapa do nosso procedimento? Vou pegar quem? Isso. Vou pegar o fazer e criar uma frase singela para ele, bem bobinha, bem mortinha. Fazer é importante. Fazer é necessário. Fazer é legal. Qualquer coisa assim. Tenta encaixar um artigo A na frente. A fazer é importante? A fazer é legal? A fazer é necessário? Até porque verbo, quando ele recebe artigo, ele vira substantivo, né? E aí, para virar substantivo, teria que ter recebido artigo o, não é verdade? Ou fazer, não há fazer. Ou fazer é legal, ou fazer é importante, ou fazer é necessário. Vocês concordam comigo que esse A não conseguiu ser artigo para a palavra da frente? Sentiram que não deu certo? Por ele não ser artigo, o acento tem que cair. Compreenderam? Estão caminhando junto comigo? Nós vamos chegar até lá nas facultativas, tá? Nesse ritmo, raciocinando, escrevendo. Vamos lá. 4. Outra regra muito usual pela nossa banca. Pode colocar asterisco nela também. O A no singular diante de palavra no plural. Olha lá. O A no singular diante de palavra no plural. Se eu dissesse assim, quer ver, ó? Falaram a garotas o fato ocorrido. Tenta enxergar aqui o seguinte. Quando você tem um A, isso aí, gente, é assim, é matemática dentro da língua portuguesa.
ou física, né? É uma coisa muito exata. Quando você tem um A que fisicamente você percebe que o corpo dele é singular, raciocina o seguinte por lógica o tempo inteiro. Quando você coloca acento no elemento, quando você coloca aqui acento grave no A, significa que aquele A desempenhou dois papéis, não é isso? Por um lado ele foi preposição, por outro lado ele foi o quê? Artigo. Para que uma palavra consiga ser artigo, para a unidade da frente, ela tem que casar com aquela unidade da frente de forma certa. Ela tem que combinar em gênero e ela tem que combinar em quantidade. A combinação tem que ser total. Concorda comigo que a combinação tem que ser total? Né? Eu não posso só pegar aquele A, por exemplo, garota. Ah, garota é uma palavra feminina. Ah, crase, então. Peraí. Garota é uma palavra feminina, mas ela está no plural. Então, se ela fosse aceitar artigo, ela iria aceitar artigo de que forma? De que espécie? Feminino, mas também no plural. Se fisicamente você bater o olho naquele A e viu que ele comunga do gênero, feminino com feminino, mas ele não comunga do número, ele está no singular e aqui ele está no plural, é porque ele não é artigo aqui dentro, ele só é o quê? Preposição. Entenderam que porque é lógica, assim, é matemática. O físico dele não dá conta de ser artigo para a palavra da frente. Aí não tem o que faça ele ser, porque ele não vai dar conta. Entenderam, gente? É questão matemática mesmo. Vai ser se tiver condição de ser. Mas se o corpo dele não é compatível, ou ele é compatível em 100% para ser artigo, ou então ele não vai ser artigo. Ele não pode só combinar. Ah, o A é feminino, a garota também é feminina. Ah, beleza, mas a garota vem no plural. Entenderam? Então, fisicamente, a compatibilidade tem que ser total. Total. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só de você ver essa disparidade de um plural e de um singular, você já tem que entender na hora que esse é só preposição. E nem perder tempo de reger, de fazer nada lá na hora da prova, não. Entenderam? Eu vou reger, eu vou fazer, eu vou entrar, eu vou mostrar, mas lá na hora da prova não teria que perder tempo, não. É bater o olho e falar, fisicamente, cara, você não comporta. Não tem jeito, pô. Esse elemento não dá certo, tá? Então vamos lá reger só para confirmar. Quem fala, vai comigo, vai. Quem fala, fala algo a alguém. Ó, perfeito. Esse A que vem na sua fala aí, ó, ele só pode ser o quê? Preposição. Então, esse A para cá, ele é preposição. Beleza. Agora vamos pegar a palavra da frente e montar uma frasezinha para ela. Garotas chegaram. Qual é o artigo que entra para ela? Viu? As garotas chegaram. Aqui você tem as? Você tem um A puro. Então, ele não consegue ser artigo para cá, ó. Então, se eu chego aqui e coloco o acento, eu errei, não errei? Porque ele não tem simultaneidade de papel. Ele não é preposição e artigo, não. Ele foi só preposição. Entenderam a diferença, gente? Fisicamente, ele não consegue ter dois trabalhos. Tá? É uma coisa assim, matemática mesmo.